Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do Pérolas Preciosas. Convido você para ficar conosco até o final e compartilhe também, com outras pessoas sobre este vídeo, e assim você estará nos ajudando a espalhar os princípios eternos da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Hoje vamos ler o texto registrado em Marcos, capítulo 9, versos de 1 a 13, que fala sobre a transfiguração de Jesus. Dizia-lhes ainda: em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. E especificamente sobre a transfiguração de Jesus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles a não ser Jesus. E Jesus agora vai falar para eles sobre a vinda de Elias. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros: o que seria esse ressuscitar dentre os mortos? Então perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como então está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será desprezado? Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Aqui, segundo muitos estudiosos, a referência seria João Batista, que veio assim numa performance como de Elias. Jesus falou da chegada do reino dos céus, ou reino de Deus, e da vinda do Filho do Homem, e que essa vinda seria para breve. Em seguida, aconteceu a transfiguração como símbolo da sua primeira ou da sua verdadeira parousia, ou segunda vinda. Aqui nós temos que entender que houve uma primeira vinda, quando Jesus de fato veio aqui como Filho do Homem, como Filho de Deus. E nós aguardamos uma segunda vinda de Jesus à Terra.
mas ainda não aconteceu. Em seguida, aí Jesus, né, falando sobre isso, essa declaração, né, que ela aconteceria aí em breve, ela é muito típica das declarações apocalípticas que os que falam ou escrevem veem, né, o seu cumprimento como algo imediato. A profecia tem sua maneira de saltar por cima de vastas extensões de tempo, como se o seu cumprimento fosse imediato. Isso não torna a profecia menos real. Cremos que já estamos vivendo os fins dos tempos, pois já vemos os sinais preparatórios para a chegada do Anticristo. O reino de Deus chegou à terra com a primeira vinda de Jesus e seu ministério de salvação eterna. Os discípulos de Jesus que viram literalmente a transfiguração dele não sobreviveram fisicamente para verem a sua segunda vinda, em que ele virá em grande glória, poder e majestade. Jesus foi transformado diante dos discípulos, resplandecendo em uma glória que eles ainda não tinham visto com os seus olhos naturais. Quando Jesus subiu aos céus diante dos discípulos, após sua ressurreição, ele recebeu um corpo glorioso. Então vemos aqui uma antecipação desse acontecimento. Agora neste momento, né, Jesus está à direita do Pai, de Deus Pai, em sua verdadeira forma, em seu corpo glorificado, talvez muito mais glorioso do que aquele corpo, né, ou aquela aparência que ele teve, né, diante dos discípulos ali no Monte da Transfiguração. 6 dias depois de Jesus ter anunciado sua morte, ele subiu ao monte a fim de orar, acompanhado por Pedro, Tiago e João. Sua transfiguração diante deles colocou um selo de autoridade messiânica sobre ele. A crucificação não removeu sua glória messiânica. A crucificação foi necessária para o cumprimento dos propósitos e da missão messiânicos. As vestes gloriosas que lhe pertencem, elas são de fato suas, porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Podemos extrair algumas lições desse incidente. Primeiro, a transfiguração de Jesus foi sobrenatural e ocorreu em meio à oração. Então, o ambiente de oração é muito propício para que coisas sobrenaturais aconteçam. Preste atenção. Segundo, ela prefigurou a segunda vinda, né? A sua segunda vinda, que será gloriosa. Agora, na segunda vinda, Jesus vem com poder, com glória, com majestade. Terceiro, prefigurou a nossa futura glória, ou seja, a futura glória da igreja. Quarto, comprovou a natureza messiânica de Jesus. Quinto, mostrou a importância da oração, adoração em nossa vida, né? Porque atrai o sobrenatural.
Sexto, mostrou que podemos ter verdadeiros saltos na revelação espiritual. Sétimo, mostrou que Deus está interessado nos seres humanos. E oitavo, os lavandeiros terrenos podem obter certo efeito de clareamento de roupas brancas, mas a transformação que vem de dentro para fora só se obtém pela graça divina. O que é terreno não pode se comparar com o que é celestial. A lei e os profetas do Antigo Testamento, ou seja, livros da Torá, aprovaram a Jesus como o Messias e aqui prestam testemunho a seu respeito. Porém, são ultrapassados pela sua glória ainda maior. Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Marcos não diz sobre o que eles conversaram, mas Lucas diz que falavam sobre a morte de Jesus para breve. Tanto Moisés quanto Elias saíram desta terra de modo misterioso. Pedro queria deter os visitantes celestiais, falou sem conhecimento e contradisse os altos propósitos e lições relacionadas ao episódio. Uma das lições que extraímos do fato é que as experiências sobrenaturais são desejáveis e necessárias para o crescimento da nossa fé. Os dons do Espírito Santo equipam os crentes da nova aliança para cumprirem sua missão aqui na terra. Foi bom para Pedro passar por aquela experiência sobrenatural, mas o desenvolvimento da nossa espiritualidade exige irmos além, adiante, para adquirir novos conhecimentos. Não há lugar para estagnação. Nunca pense que você já alcançou tudo, que sabe tudo. Não podemos armar tenda sobre uma revelação e achar que isso é tudo que temos de aprender. Se antes havia a lei e os profetas, agora o Filho do Homem, Filho de Deus, estava ali em pessoa diante deles para ensiná-los novas coisas. Ele chegou trazendo novas revelações. O conhecimento de Deus e sua graça avança continuamente e a voz de Deus continua nos guiando. Jesus é a palavra, é o verbo de Deus que se fez homem e veio a esta terra. De repente, os discípulos não viram mais ninguém a não ser Jesus. Todas as experiências espirituais sobrenaturais devem nos conduzir a Jesus, pois ele é a autoridade máxima sobre nós. A descida do monte fala que saímos das experiências sobrenaturais mais fortalecidos para descer a planície onde estão os necessitados esperando por nós. Subimos ao monte, recebemos a revelação, descemos do monte e vamos ajudar as pessoas. É assim que deve ser. E agora vamos ver sobre o segredo messiânico.
Por alguma razão, Jesus manteve em segredo o seu poder messiânico por longo tempo em seu ministério terreno. Os discípulos sabiam o que significava a palavra ressurreição, mas não sabiam como aplicar isso a Jesus. As autoridades religiosas daquele tempo ensinavam que antes do Messias aparecer, Elias devia voltar primeiro. Então Jesus não poderia ser o Messias, porque Elias ainda não tinha voltado. Agora veja, né? Jesus, o sacrifício substituto fazia parte da sua missão redentora. Portanto, Elias não poderia vir antes dele e restaurar todas as coisas. Esse conceito não era entendido pelos escribas que acreditavam num Messias que venceria o Império Romano. Jesus, em sua primeira vinda, foi, de fato, o Messias servo sofredor. A pérola preciosa que temos neste texto lido é: não diga a Deus o que fazer, simplesmente ouça-o. Nós não somos as pessoas que vão ensinar a Deus. Muito pelo contrário. Ele é quem nos ensina. Nós não sabemos tudo. Ele é onisciente. Então devemos ser humildes e aguardar sempre lá no topo da oração, da adoração, da comunhão, da intimidade com Ele, as revelações que Ele traz para nós. E todas elas têm um único objetivo: abençoar pessoas, ok? Nunca se esqueça disso e que você possa ser um canal nas mãos de Deus para abençoar outros. Amém.